Olá, amados! Estamos dando início a mais um programa Bem Casado. E muito obrigada por nos permitir mais uma vez entrar aí na sua casa, estar aí com você nesse horário, né? 22 horas, é um horário já que todo mundo já fez tanta coisa durante o dia, mas você está aí nos prestigiando. Muito obrigada, agradecimento eterno a vocês. Nos acompanhe nas redes sociais. Então lá, Bem Casado Programa, no nosso Instagram, Bem Casado Programa, e também no YouTube. Então, após, de repente, você não assistiu esse programa, não tem problema. Perdeu? Não tem problema. O vizinho não assistiu, o amigo não assistiu, a família perdeu também o nosso programa. Fazer o quê? Eu quero que vocês assistam já na quinta-feira, mas se perdeu, entra lá no YouTube. Então, todos os nossos programas a gente coloca lá, disponibiliza para que vocês possam assistir a hora que vocês desejarem. E hoje, o nosso programa está muito, vamos dizer assim, voltado à saúde. Como sempre, a gente busca trazer aqui profissionais capacitados para falar com vocês sobre saúde. E hoje a gente vai falar de algo muito importante, que é a nossa coluna, que são aquelas dores que às vezes você, dona de casa, faz tanto exercício, tanta coisa e acaba no final do dia com aquelas dores. Você, o maridão, trabalha o dia inteiro duro também, chega em casa, não tem lá uma boa noite de sono por conta da dorzinha lá na coluna, entre outras dores do nosso corpo que nós vamos conversar. E hoje, claro, a Bruna vai apresentar novamente a nossa convidada, né, Bruna? Exatamente. Hoje a gente está aqui com a Larissa Pereira. Eu, particularmente, vou dizer que é uma pauta especial, porque eu tenho tanta dor na coluna. Aliás, acho que ela vai me dar bronca hoje, porque eu vim com um saltão. A Larissa, ela é fisioterapeuta, osteopata. Ela vai explicar um pouquinho o que é osteopatia. É uma palavra diferente, mas super importante hoje em dia. E ela tem grandes especialidades, né, Larissa? Bem-vinda ao nosso programa. Olá. Eu acho que hoje as pessoas sofrem um pouco mais de dor, inclusive desde a infância, né? Pelo tipo de vida que a gente leva hoje. Eu acho que hoje a gente fica muito tempo sentada, computador, e às vezes eu, principalmente, vou dar o meu exemplo, porque eu sofro disso. Eu sou alta e eu tinha 14 anos e eu já era enorme e eu sempre tive vergonha. Hoje as meninas altas todo mundo valoriza, mas na minha época eu era alta e na minha época como se eu fosse idosa, né? Ela não quis entregar a idade, mas entregou. Mas, assim, eu acabava sempre fechando a minha coluna, ficando corcunda, assim, eu acho que isso ajuda também. Conta um pouquinho pra gente, primeiro, o que é a osteopatia. E depois a gente vai falar dessas dores e eu acho que o programa vai ser pouco. Olá, Karina, Bruna. Assim, primeiramente, né, a osteopatia é uma modalidade que trabalha a parte de manipulações articulares e também a parte muscular e visceral. Para a osteopatia, é uma técnica de terapia manual. Normalmente, a dor não é onde está localizado o problema. Em si, a origem do problema vem de outras regiões. Às vezes você pode ter uma dor na coluna e vir a dor, o problema seja do pé ou mesmo da cervical, às vezes até de um dente. Você está com uma dor de dente, a musculatura da face se contrai mais, vai puxando nuca, puxa pescoço e pode vir a causar. Então, ele trabalha, além de trabalhar a articulação, causa também os desequilíbrios musculares. Na maioria das vezes, são os desequilíbrios musculares que vão levar a problemas articulares. Olha que eu nunca ouvi, eu já ouvi dizer que o pé, o quadril, tudo isso pode influenciar. Sim. O dente é a primeira vez, é a primeira vez que eu ouço algo assim tão particular, né? Sim. E aí, mas como que você faz quando a pessoa chega lá reclamando de dor? Como que você consegue detectar da onde qual a origem dessa dor, o que a pessoa faz, ou de repente, como que você trata isso na pessoa? Sim, então, normalmente, a primeira coisa a se fazer é uma avaliação bem detalhada, uma avaliação postural, uma avaliação onde se vê também mobilidade das articulações, se vê força muscular.
A avaliação, eu tenho o hábito de fotografá-la para também deixar um parâmetro um antes, um depois da pessoa. Um antes, um depois, e mostrar para a pessoa também os desvios que ela tem, porque às vezes a gente nem percebe. Acho que muitas vezes, né? Sim, a maioria das vezes, né? E daí, além disso, dependendo do caso, eu faço uma avaliação de marcha, eu faço uma avaliação de marcha? Que é a deambulação, que é o andar, caminhar. Faço a avaliação, por exemplo, se é ombro, faço movimentos de cervical, porque às vezes também a dor do ombro vem da cervical, não é originária de ombro. Faço movimento de ombro, então tem tanto a parte articular na avaliação, a parte de mobilidade, a de alongamento e as de força. É uma avaliação bem completa. Larissa, o que eu percebo é que a maior parte das pessoas, elas procuram um profissional fisioterapeuta só para remediar determinado contusão, ou de repente sofreu um acidente, quebrou uma perna, quebrou um braço. Então agora eu vou ter que fazer fisioterapia durante um período X, né? 10 sessões, 20 sessões. Mas a gente não tem o conceito de que a fisioterapia é algo para ser feito também de forma preventiva e não apenas para remediar. E como que você vê isso dentro lá hoje do seu estúdio? Então, eu busco sempre a prevenção, independente do que for. Se o paciente chegar lá para reabilitação, lógico, vamos focar na reabilitação, mas eu olho num todo através dessa avaliação e sempre venho a prevenir futuros problemas. Então, uso as técnicas, né, que eu tenho conhecimento da ortopedia, traumatologia, osteopatia, são várias técnicas. E eu sempre procuro assim, eu trabalho o indivíduo o corpo geral. Às vezes a pessoa vai lá, por exemplo, tá com uma dor no pé ou uma dor no ombro. Normalmente ela não vai fazer específico para o pé e para o ombro. A gente trabalha Você acabou em tudo. de explicar que nem sempre o problema é do pé ou do ombro, né? Então não tem como você fazer uma coisa tão... por isso que o meu método, né, eu vejo num todo e trabalho até, às vezes, até condicionamento cardiorrespiratório associado no tratamento. Que legal. Gente, a gente volta já, porque a gente vai continuar esse bate-papo e a gente vai trazer um pouquinho ele para dentro de casa. Porque assim, a gente, querendo ou não, faz faxina, varre a casa, e isso pode ser feito de maneira errada. E a Larissa vai explicar um pouquinho para a gente como a gente pode fazer da maneira correta, como prevenir, e mesmo na hora do trabalho mesmo, o que a gente está fazendo de certo e o que as pessoas costumam fazer de errado para prevenção de dor. Não sai daí que a gente volta já. Se você procura qualificação e vaga no mercado de trabalho, precisa estar preparado e estudar em um lugar que cresça junto com você e atenda às suas expectativas. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está preparada para atender você. Aqui o desenvolvimento não para. Novas salas estão sendo construídas e os novos laboratórios possuem equipamentos de alta tecnologia. FUNVIC, formando campeões. A gente está de volta aqui no nosso sofá com a Larissa e agora a gente vai falar um pouquinho diferente, a gente vai trazer um pouquinho mais aprofundado o assunto e esse assunto me interessa muito em particular. É uma coisa que assim, toda vez que eu vou varrer minha casa, eu travo. É impressionante. Então a gente vai falar um pouquinho agora da prevenção, desses serviços de casa, os serviços domésticos, ou mesmo o nosso trabalho, a forma como a gente senta. Hoje eu estou aqui me segurando para sentar da maneira correta, Larissa. Eu estou achando que eu vou levar bronca já. Mas assim, existe uma maneira correta da gente fazer o trabalho? Como eu disse agora, eu tenho muita dor quando eu vou varrer, por exemplo, a casa. É uma coisa que me incomoda muito. Então assim, eu acabo até usando o aspirador para ser mais rápido e evitar a dor. Você tem esse tipo de reclamação? Existe uma prevenção que possa ser feita? Sim, existe sim. Essas reclamações são comuns,
principalmente, né, em pessoas, em mulheres com uma idade um pouco mais avançada. Porque não é meu caso, tá, gente? Por favor, eu vou deixar bem claro. Não seria esse caso. É porque, assim, e em pessoas sedentárias, quando tem histórico de sedentarismo, as queixas são maiores, né? E tem sim, tem dicas aí para tudo, tem a forma adequada de estar se fazendo para prevenir as dores, principalmente da coluna, porque a maioria das causas, até os ortopedistas falam que uma boa parte do problema de coluna vem de problemas musculares e por má postura. E o que seria, então, dá um exemplo para a gente de algum tipo de trabalho que normalmente você percebe lá que as pessoas fazem errado e a gente pode prevenir? Sim, que nem um exemplo, o próprio ato de varrer a casa ou de lavar a roupa, ficar no tanque muitas vezes inclinada, com o tronco para frente. Esse movimento fica muito tempo, força um pouco a coluna, se você não tiver uma musculatura preparada para isso, né? Às vezes vai pôr roupa na máquina, tá no tanque ou no cesto, vai, flexiona e roda. Esse é um dos piores movimentos, porque são movimentos combinados. São movimentos que para a coluna, algumas partes da coluna, né, coluna lombar, tudo em si, ela não é muito móvel. Então, você acaba forçando. faz o giro, seria né? isso aqui e volta. E o que deveria ser, então? A pessoa virar o corpo todo? O ideal seria, por exemplo, Seria colocar não o lavar, cesto, ou colocar o cesto numa altura própria, um pouco mais elevada, e fazer o movimento com o corpo e com os braços. Então, fica, né, por exemplo... Evitar a rotação. Evitar a rotação com flexão. Então, coloca no mesmo nível o cesto da máquina. Você pode até dar uns passos laterais para pôr, do que não pegar. E é a mesma coisa para varrer a casa, porque normalmente a gente está varrendo, a gente roda, né? Exatamente. Ou passar um pano. Então, o ideal até para varrer a casa seria ficar mais ereta mesmo e utilizar mais amplitude de braço. Às vezes, se dói o braço, troca um pouco e não rodar. Larissa, o que eu percebo também é que as donas de casa, às vezes, vão fazer movimentos, pegar algum peso. Elas abaixam, esticar, é que não vai dar agora aqui para mostrar para vocês. Mas assim, elas ser vindo de roupa de academia de ginástica, aqui, né? Mas assim, elas não flexionam o joelho para pegar o peso e levantar. Não, Abaixa você assim, abaixa né? reto, né? Você ereto, abaixa reto e pega, você joga todo aquele peso na sua coluna e não nas pernas, como deveria estar fazendo. Acho que esse é um movimento também que acaba as donas de casa fazendo muito, né? Sim, e causa dor, às vezes até esse movimento é o que mais causa dor. E tem até aquela sensação que as pessoas falam, eu tô travada, né? Eu fui pegar alguma coisa do chão, fui pegar alguma coisa, voltar. No levantei e voltar, travei. deu aquela travada. Sim, o ideal para pesos que estiverem abaixo, você realmente tem que agachar, flexionar os joelhos, né? E trazê-los próximos da gente. Então, por exemplo, vai pegar uma caixa, alguma coisa, abraça a caixa, traz próximo do tronco. Porque daí vai ficar o centro, né, de peso, tudo, e de equilíbrio, vai ficar no mesmo nível do peso. E daí subir. E pesos acima, por exemplo, algo que você esteja acima da cabeça, armário. De repente, alguma coisa. Dependendo da altura, é bom uma escada. Você não colocar a escada muito perto para você não fazer extensão de coluna, não jogar o peso para trás, porque corre até risco de quedas, né? Sim. E a mesma coisa, utilizar sempre os aproximar braços, os né? braços e aproximar o tronco, abraçar o objeto e descer. O mesmo vale que esse movimento de pegar objetos no alto seria o movimento de pendurar roupa no varal também. Às vezes o varal está muito alto, a gente ainda tem o hábito de ficar na ponta do pé. E vai Aí e você joga acaba, a além extensão. de tudo, também a Sim, perna, a né? base fica menor, então você tem mais instabilidade. Exatamente. E o celular, Larissa? As pessoas ficam ali, ó, o tempo todo. Assim, Então. e assim, né? Porque você está falando e está fazendo três E- coisas ao mesmo Isso. tempo, né? Como que fica isso? Então, eu acho assim, celular e computador, como nós somos de uma geração, né, mais Todo tecnológica, mundo tem, né? todo Hoje, mundo hoje tem. é um problema, eu acho que... E acredito que vai ser a causa de muitas dores de cervical, de torácica, devido a isso, futuramente.
Então, que seria o ideal para celular ou para livro? É sempre trazê-los, os objetos, na altura da visão. Não ficar muito com a cabeça flexionada, para não forçar a cervical. Então, traga. Vai atender o telefone, utilize a mão mesmo, não faça a inclinação, porque você está o tempo todo inclinando e ainda sobe o ombro. A musculatura do pescoço está totalmente contraída, tudo, né? Pode vir ter uma distensão, né? Livros também tragam mais próximos. E quando a gente está deitada? Isso é uma grande dificuldade, né? Porque às vezes você está deitada, você vai trazer o livro, como que seria? Porque assim, você está deitado, uma hora seu braço começa a posicionar melhor, né? Apoio de... Então, o ideal seria não ler lê-los deitado, ou então sentado com apoio nas costas. Corta mal pela raiz. O ideal seria isso. Gente, eu vou sair daqui hoje, vou ter que mudar tudo que eu faço na minha vida. A mesma coisa, tipo, deitar em sofá. Sofá normalmente é mais macio, então ele é muito confortável. Coluna, né? Isso, e ainda tem pessoas que têm o hábito de apoiar a cabeça, né, na cabeceira do sofá. Sim. E é alto, então fica um pouquinho mais difícil e vem a ter problemas tanto de cervical até de lombar. Sim. Larissa, a gente tem tanto assunto ainda para conversar. A gente tem que falar sobre movimento de carro, de direção, tanta coisa, né, a ser dita. Nossa, muita. Mulheres que têm filhos e carregam as crianças no colo. Com certeza você já está intimada, não é nem convidada, você está intimada a vir em outros programas para que a gente possa dar outras dicas, falar muito mais aí do seu trabalho. Isso. Mas e o dia que ela voltar, a gente promete que vem com roupa de ginástica para a gente poder fazer toda movimentar junto aqui, ela fazer a demonstração efetiva na gente. Mas fala então lá para os nossos telespectadores como que eles te encontram. Então, vocês podem, né, me encontrar pelo Instagram, Larissa Pereira Fisioterapeuta ou Estúdio Fit Live. Também é o mesmo nome pela página do Face ou então o meu pessoal, que é Larissa Pereira. Pode estar entrando em contato comigo, eu ajudo a tirar. Tem? Tem. Pode falar também. 12 991 62 6255. Qualquer dúvida eu estou à disposição a vir aqui novamente ou a responder via as redes sociais a todos. Maravilha. Muito obrigada, Larissa, por estar aqui conosco no nosso programa. E vocês, fiquem aí, porque, claro, que a gente não vai ficar sem as dicas dela, né? Então, daqui a pouquinho, no terceiro bloco, Dicas da Ara. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Estamos de volta e como eu acabei de falar para vocês, ela, né, que traz aquelas dicas maravilhosas para vocês aí, as donas de casa, que tá falando aí tanta coisa valiosa com aqueles itens que a gente acha que não serve para nada, né? Vou jogar isso aqui fora, isso aqui não me serve para nada, mas ela sempre traz uma serventia para esses objetos que a gente tem dentro de casa. Então, com ela, mais uma vez, dicas da Ara, não é isso, Ara? Cá, muito obrigada. Gente, eu estou muito feliz. Olha aqui, minha bancada. Hoje eu estou de avental. Hoje realmente começa o Dicas da Ara. E para começar o Dicas da Ara de hoje, eu vou falar de uma dica muito simples que eu acredito que a maioria da dona de casa não usa em casa. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui essa palhinha? O que acontece com essa palhinha? Vocês podem pensar assim, mas Ara, que eu vou fazer com isso? Muito simples. Hoje em dia, a geladeira que a gente compra por aí, que a gente vê, poucas têm agora aquele compartimento dos ovos. Por quê? É muito sério isso. Esse abre e fecha das portas da geladeira
compromete o uso dos ovos. Então, o que eu dou a dica que eu tenho, que eu uso na minha casa? Você vai, se você tiver uma cestinha em casa, ou então nessas lojas de R$1,99, que é super baratinho, você compra uma cestinha dessa para ficar, sua geladeira merece esse carinho, você coloca aqui os ovos nessa palhinha que a gente compra onde? Em loja de artesanato. Eles vão ficar aqui aconchegantes, aqui, bonitinhos, fofinhos e com carinha o quê? De roça, com carinha mesmo rural. Não fica aquela coisa assim, colocou naquele plástico onde ficam aquelas embalagens e pronto, acabou. Eu dou um charme, eu acho bacana isso. Então, assim, essa dica aqui, eu acho que vale a pena para você, dona de casa, para a mulherada aí, que fica um charme. Quem abriu a geladeira precisando fazer um omelete, tá aqui, ó, uma graça, super bacana. Continuando aqui na nossa dica, é o seguinte, outra coisa também que o pessoal reclama e fala, acha um exagero, outros falam que é bobagem, não é, é o uso da esponja. Muita gente usa uma esponja só para fazer todo o uso da louça, lavar tudo. Gente, não é legal, não é. Tá? O que é o bacana? É você ter a esponja do copo, a esponja das panelas e a esponja dos talheres e no geral. Mas o que acontece? A esponja do copo ela é primordial, já diz o nome, só para o copo, para manter aquela clareza, aquela limpeza dos vidros. Se você misturar a esponja para tudo, aquela gordura vai passando e a sujeirinha também. Aí você acha que você está lavando a sua louça e você, minha amiga, não está. Você está trocando praticamente bactéria para lá, bactéria para cá. Outra coisa que eu vou falar para você, minha querida, é a questão da esponja, o quê? A duração. Duração da esponja, pelo menos você tem que trocar a cada 15 dias. Não deixar aquela esponja fininha, sabe? Aquela lá que está assim, pedindo para sair, você continua usando. Não, você tem que manter a sua esponja linda e maravilhosa na sua cozinha. Outra coisa também que eu peço para você, minha querida, esponja de cozinha é esponja de cozinha, esponja de banheiro é de banheiro. Não reutilizar de cozinha porque ela está lá mais ou menos para o banheiro. Cada coisa no seu lugar. Então, olha só, lembrando, esponja que você usou, acabou, lixo. Banheiro também, acabou o lixo. Não misturar as estações. Sabe quem vai agradecer? A sua cozinha e o seu banheiro também. Bom, continuando aqui falando de cozinha e banheiro, que eu acho que cozinha é uma coisa que eu gosto sempre de estar ali transitando, que eu adoro cozinhar, é o seguinte, cheirinho. Eu adoro uma cozinha com um cheirinho gostoso, mesmo se não for o cheiro da comida que a gente faz. Sabe essa lixeirinha que a gente tem? Geralmente, eu não tenho na minha casa em cima da bancada lá da pia. A minha fica no chão, que é de pé, pedal. Mas tem gente que usa, tudo bem. O que você vai fazer? Você coloca ali os resíduos, as sobrinhas e tudo mais para jogar fora. Com o tempo, um pouco tempo, já começa aquele cheirinho desagradável. O que você vai fazer? Você vai pegar um absorvente, agora ele está coladinho aqui, ó. É um absorvente, mulherada sabe muito bem o que é isso. Você vai com a sua essência em loja de essência, tá? Tem vários aromas maravilhosos. Você vai escolher da sua preferência e vai colocá-lo aqui, ó. As gotinhas que você achar que tá, assim, ela tá ideal para você, que não fica um cheiro muito forte, fica um ambiente bacana, agradável. Colocou a gotinha no absorvente, ele tá coladinho, com plástico, tudo bonitinho. O que você vai fazer? Colocar ou na sua cozinha, ou você vai utilizar também esse tipo de dica lá no seu banheiro, no seu escritório, no seu quarto, quarto da criançada, aonde tiver um cantinho que tem uma lixeirinha, de preferência com tampinha, né? Porque lixeira aberta não é muito agradável, você coloca o absorvente e coloca essas gotinhas. O que vai acontecer? O seu ambiente vai ficar super, super agradável, super bacana, tá bom, minha gente? Eu quero falar o seguinte, daqui a pouco eu vou falar mais dicas, tá? Aguardem aí com vocês. Um beijo. Toda semana dicas especiais, hein, Ara? Tô ficando craque já em sair daqui, chegar em casa e organizar algumas mudanças de vida lá para facilitar nosso dia a dia, sempre especiais. Eu queria agradecer vocês que ficaram conosco até agora. Se vocês tiverem dicas, sugestão, manda pra gente, entra no nosso Insta, manda um direct, a gente vai sempre escutar o que vocês querem que a gente traga aqui no programa, vamos conversar pra gente trazer sempre assuntos interessantes para vocês. Eu queria agradecer os nossos parceiros, a Casa Decor, que cada semana me deixa mais louca aqui, porque eles mandam cada semana uma almofada diferente, gente. De novo, eu quero levar a almofada pra minha casa, meninas.
olha, qualquer hora elas não vão voltar, eu estou avisando para vocês. E queria agradecer também a Móveis.com, que nos cedeu esse cenário maravilhoso. Muito obrigada de coração por vocês serem nossos parceiros nesse programa. Obrigada a você e a semana que vem a gente está de volta com mais Bem Casado. Até lá!